Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, eu vou te ajudar a nunca mais ter dúvida para conduzir uma bradicardia, uma bradiarritmia no seu plantão. Mas antes disso, solta a vinheta. A primeira coisa que você precisa ter em mente é quando eu estou diante de uma bradicardia. E é para isso você precisa ter em mente a definição. Você vai considerar que esse paciente está bradicárdico quando você tem uma frequência cardíaca inferior a 60 batimentos por minuto. Outra coisa que eu preciso aqui elevar o seu nível de consciência é que o paciente ele não vai vir escrito na testa, estou bradicárdico. Então, quando você vai acender a luz vermelha, caso você não tenha uma triagem, vou falar por mim, na minha época de plantão, nos hospitais que eu trabalhava, todos tinham triagem. Então, o paciente vinha com a pressão arterial, frequência cardíaca, saturação e HGT medidos. Então, quando eu pegava a ficha e via lá, frequência cardíaca menor do que 60, opa, eu posso estar diante de uma bradiarritmia. Mas se esse não fosse o caso, como o paciente ele não vem escrito na testa, estou bradicárdico, quando você vai suspeitar de que talvez você esteja diante de uma urgência médica? Quando esse paciente tiver sintomas inespecíficos. Exemplo, paciente sonolento, prostrado, com vertigem, tontura, náuseas e vômitos, precordialgia, hipotensão. Pode ser 1 milhão de coisas? Pode, mas também pode ser uma bradiarritmia e você precisa acender a luz vermelha e aferir prontamente a frequência cardíaca. Dito isso, a gente vai para o ponto da abordagem. Será que toda bradicardia que você recebe no plantão você precisa intervir? A resposta é um alto e claro não. Quando você vai então intervir numa bradicardia no plantão? Quando o paciente tiver com uma frequência cardíaca menor do que 60 e tiver sintomático, ou quando ele tiver uma frequência cardíaca abaixo de 40, mesmo que ele esteja assintomático. Isso porque uma frequência bizarramente baixa como essa indica ali ou pode indicar fortemente um componente maligno. Então eu vou intervir quando eu estou diante de um paciente com uma frequência cardíaca menor do que 60 e com sintomas inerentes a baixo débito, instável hemodinamicamente, ou uma frequência cardíaca abaixo de 40, independente dele estar sintomático ou não sintomático. E como eu faço essa abordagem? Trouxe aqui o fluxograma de bradiarritmias do ACLS pra gente esmiuçar e não ter mais medo de conduzir um paciente como esse. A primeira coisa que a gente faz diante de um paciente grave ou potencialmente grave em qualquer situação, qual é? Move. Você vai monitorizar com cardioscópio, pressão não invasiva e oxímetro. Você vai ter que disponibilizar um oxigênio, se for necessário, se esse paciente tiver uma saturação menor do que 90%. Se ele tiver com uma saturação acima de 90%, você vai preparar tudo para caso ele descompense e haja necessidade dessa suplementação. E você vai puncionar um acesso venoso periférico porque você precisa de uma via de administração de fármacos de maneira rápida. E é isso aqui, ó, que essas 1, 2, 3, 4, 5 primeiras linhas do fluxograma do ACLS te informam. Monitoriza, deixa ali o O2 de stand-by ou já começa o O2 se for preciso e punciona um acesso venoso. O que essa 6ª linha do fluxograma do ACLS te diz? Olha, não atrasa a abordagem desse paciente esperando um ECG. Aqui, a minha conduta vai ser independente do diagnóstico eletrocardiográfico. Não atrasa a terapia por isso, porque esse paciente ele tá com sintoma de baixo débito, ele tá instável ou ele tem uma frequência cardíaca muito baixa, que se ele não tem sintomas agora, ele vai acabar evoluindo com sintomatologia. Então, age. E qual que é a primeira terapia que a gente vai fazer? A atropina. Qual a dose? Essa dose foi atualizada aí nos últimos anos. Antigamente a dose era de 0,5 miligramas. Agora a dose é de 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, numa dose máxima de 3 miligramas. Ou seja, você pode repetir a dose de 1 miligrama da atropina por até 3 vezes. Eu não sei se você tem uma familiaridade com a apresentação da ampola de atropina. A gente tem 2 apresentações em geral. A gente tem a atropina de 0,5 miligramas e a gente tem a atropina de 0,25 miligramas. Aqui no Brasil, a mais comum de você achar é a ampola de 0,25 miligramas. É uma ampola de 1 ml que tem 0,25 miligramas. Então, para fazer essa dose de 1 miligrama, concorda comigo que você vai precisar de 4 ampolas? Então, você vai aspirar 4 ampolas e vai administrar em bolos
rápido naquele acesso venoso periférico que você puncionou na hora do MOV. E você pode repetir essa dose de 4 ampolas por mais 2 vezes, um total de 3 vezes, com intervalo ali de 3 a 5 minutos entre as administrações. Vai resolver sempre? Não vai resolver sempre. Se você estiver diante de um BAVT, de um BAV 2:1, ou se você estiver diante de um BAV de segundo grau MOBITS 2, a atropina ela pode não adiantar nada ou pode adiantar muito pouco. Entretanto, em outras bradiarritmias, por exemplo, uma bradiarritmia juncional, pode ser que você tenha uma boa resposta. Se não adiantar, o que você vai fazer? A melhor medida é o marca-passo transcutâneo, mas rodada que sou das emergências aqui no Rio de Janeiro e conversando com os alunos ao longo de todo o Brasil aí, a gente sabe que esse é um recurso que não está amplamente disponível. Ou às vezes você tem até o aparelho, mas você não tem as pás. Então, se você tiver, vai fundo. Marca-passo transcutâneo. Se você não tiver, enquanto você se organiza para a medida definitiva, o que você pode fazer? Você vai lançar mão ou da dopamina em infusão contínua ou da adrenalina em infusão contínua, no acesso periférico. Sim. Concorda comigo que assim como esse paciente não vem escrito na testa, estou bradicárdico, ele também não vem com acesso venoso central puncionado, né? Poxa, estou bradicárdico e tenho um acesso venoso central para você administrar aqui a adrenalina em mim, ou para você administrar a dopamina. Então não, você vai iniciar tanto a dopamina ou a adrenalina em um acesso venoso periférico, enquanto você se organiza para a abordagem definitiva. E aí, você vai precisar ter uma vigilância maior desse acesso, você vai deixar a adrenalina super diluída. Em geral, a gente deixa ela aí de 10 microgramas por ml. Qual que eu prefiro, Samantha? As duas são igualmente eficazes. Eu prefiro a epinefrina. É um fármaco que a gente tem maior familiaridade, é mais barato, tá amplamente disponível, tem em qualquer lugar tem uma adrenalina. Então, eu acabo escolhendo a adrenalina por uma maior familiaridade com a droga. Mas se você tiver dopamina, você pode escolher pela dobutamina, as duas são igualmente eficazes. Mas vamos alinhar expectativas por aqui. Apesar delas ajudarem a aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca, melhorar o débito cardíaco, o paciente ele fica menos sintomático e você tira ali daquela situação de urgência, nem sempre ela também vai ser a salvadora da pátria. Ela é uma medida temporária, uma ponte enquanto você se organiza para a medida definitiva. Então, controlada essa situação de maior gravidade, o que você vai fazer? Você vai correr atrás da colocação de um marca-passo transvenoso, você vai entrar em contato com o sobreaviso da cardio, você vai transferir esse paciente. Esse paciente, ele não está resolvido. Você segurou ali o caos que estava acontecendo, mas esse paciente, ele precisa ter uma continuidade do cuidado. Ah, Samantha, como eu diluo a adrenalina ou a dopamina em bomba de fusão contínua? Esse é assunto para o próximo vídeo. Tenho certeza que a partir de hoje você já vai ter aí uma clara abordagem do paciente que chega bradicárdico para você. Você só vai se preocupar em abordar farmacologicamente, intervir nesse paciente que tem uma frequência cardíaca muito baixa, menor do que 40, independente dos sintomas, ou se ele tiver uma frequência cardíaca menor do que 60 e esteja sintomático. A conduta inicial é a administração da atropina. A gente não deve atrasar o início da terapêutica por não ter um eletrocardiograma. O próximo passo é, então, a colocação de um marca-passo transcutâneo. Se não tiver disponível, que é a realidade da grande maioria dos serviços aqui no Brasil, você vai administrar em bomba de fusão contínua ou a dopamina ou a adrenalina como estratégia de ponte até a medida definitiva. Dentro da comunidade do Baclass, a gente tem diversas trilhas de diagnósticos e uma delas é sobre o paciente cardiológico. A gente discute de forma completa sobre bradiarritmias, taquiarritmias, insuficiência cardíaca descompensada, crise hipertensiva, dor torácica na emergência, SLS, enfim, tudo que você precisa para se sentir seguro diante do paciente cardiológico, um dos pacientes com maior grau de complexidade no plantão. Se você quer se sentir seguro diante desse perfil de paciente e diante de todos os outros perfis que você vai receber porta dentro no plantão, não perde mais tempo, clique aqui no link da descrição desse vídeo e faça sua pré-matrícula na comunidade Tuba Class, que eu tô te esperando na primeira aula.